Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ler Isaías 31 e 32 e vamos ler Hebreus capítulo 7. Muito bem, Isaías 31 vai falar aqui então sobre novamente os egípcios, para a gente ver como o Egito era uma potência mundial naqueles dias, que representava para Israel uma segurança. É como se eles se apoiassem no poder do Egito, buscassem aliança, buscassem apoio do Egito e confiassem nisso. E Deus o tempo todo tá falando para eles: não adianta vocês confiarem em nenhuma nação poderosa, né? Não adianta vocês confiarem, porque eu vou acertar as contas com todos. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Já mencionei aqui outras vezes, né? Como os cavalos, eles são bem característicos do Egito. O poder do Egito se dá, está simbolizado, né, nos cavalos. Eles confiam em carros de guerra, porque são muitos, em cavaleiros, porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Porém, o Senhor também é sábio e faz vir a desgraça. Ele não volta atrás naquilo que falou. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra os que ajudam os que praticam o mal, pois os egípcios são homens e não deuses, como eles defendiam, né, no passado, que os faraós eram deuses, né? Os seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, tropeçará aquele que ajuda e cairá quem é ajudado, e juntos todos perecerão. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, e ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, não se espantam com o barulho nem se apavoram com os gritos desses pastores. Assim o Senhor dos exércitos descerá para lutar sobre o monte Sião e sobre a sua colina. Como uma ave paira sobre o seu ninho, assim o Senhor dos exércitos defenderá Jerusalém. Ele a defenderá e salvará, poupará e livrará. Ó filhos de Israel, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente, pois naquele dia cada um de vocês jogará fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro que as suas mãos pecaminosas fabricam. A Assíria cairá pela espada, não de homem. A espada não de um ser humano a destruirá. A Assíria fugirá diante da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não enxergará a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes apavorados desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Então, aqui ó, voltem-se para aquele contra quem vocês se rebelaram tão profundamente, filhos de Israel. Capítulo 32. Eis aí um rei que irá reinar com justiça, e príncipes que irão governar com retidão. Cada um deles servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se fecharão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos apressados saberá compreender, e a língua dos gagos falará com rapidez e clareza. O tolo nunca mais será chamado de pobre, perdão. O tolo nunca mais será chamado de nobre, e do fraudulento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o tolo fala tolices, e o seu coração só pensa em fazer o mal, para praticar iniquidade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto sem comida e o sedento sem ter o que beber. Quanto ao fraudulento,
Os seus projetos são maus. Ele planeja intrigas para, com palavras mentirosas, arruinar os necessitados, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Mas o pobre projeta coisas nobres, perdão, de novo. Mas o nobre projeta coisas nobres e pela sua nobreza se mantém em pé. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, levantem-se e ouçam a minha voz. E vocês, filhas que estão confiantes, escutem o que vou dizer. Daqui a pouco mais de um ano, vocês que estão confiantes vão tremer de medo, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Vocês, mulheres que vivem tranquilas, comecem a sentir pavor. E vocês que estão confiantes, tremam de medo. Tirem as suas roupas, fiquem nuas e vistam-se de pano de saco. Batam no peito e chorem por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e ervas daninhas. Chorem também por causa de todas as casas onde há júbilo na cidade cheia de alegria. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. O fel e a torre de guarda servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos selvagens e pastagem dos rebanhos. Isso será assim até que se derrame sobre nós o Espírito lá do céu, lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. A retidão habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Mesmo que haja granizo, caia o bosque e a cidade seja inteiramente arrasada. Bem-aventurados são vocês que semeiam junto a todas as águas e deixam os bois e jumentos pastar em liberdade. Muito bem, essa foi a leitura então de Isaías. Agora vamos a Hebreus capítulo 7. Mais uma vez aqui, ainda sobre Melquisedeque, né? A vinculação de Cristo com Melquisedeque de Gênesis 14. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça. Melquisedeque, Melquisedeque significa rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Essa palavra Salém aqui tem a mesma origem da palavra Shalom, tem a ver com paz, tem também a ver com o nome do rei Salomão, né? Então são palavras da mesma origem, tem a ver com paz. Sem pai e sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, aqui uma referência a Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de existência. A gente não sabe quase nada dessa figura de Melquisedeque lá de Gênesis 14, né? O autor de Hebreus está dizendo que ele era eterno e por isso o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Vejam como era grande veja como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Olha só, está falando da grandeza desse homem, o Melquisedeque, a quem ele pagou o dízimo. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Então ele está falando aqui,
os levitas, eles têm direito, eles têm a ordem de recolher dízimos do povo, de todos os seus irmãos. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, lembra que eu falei? Melquisedeque não tem qualquer conexão com Abraão, Abraão não descende de Melquisedeque, enfim, Levi é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão, ele não tem nada a ver com Melquisedeque. Então, o Melquisedeque, cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. O que ele está dizendo é que Melquisedeque é muito maior do que Levi, ou muito maior do que o sacerdócio levítico, né? Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Olha que bonito esse versículo 7, né? Olha para a cena lá, lê de novo lá, Gênesis 14, o trecho em que fala do encontro de Melquisedeque com Abraão. Abraão é abençoado por Melquisedeque. Abraão entrega o dízimo do despojo que ele conseguiu a Melquisedeque. Então, é o inferior que é abençoado pelo superior. Versículo 8. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. O autor de Hebreus está conectando tanto a figura de Melquisedeque com a figura de Cristo, que a minha impressão é que o autor de Hebreus, ele crê que o Melquisedeque é o Cristo, pré-encarnado. A gente já leu vários textos do Antigo Testamento, já falei sobre isso várias vezes, sobre manifestações de Cristo, Abraão e em outros contextos mais. Então é possível, teologicamente falando e na prática, que Melquisedeque tenha sido uma pré-encarnação de Cristo, Cristo ali, abençoando Abraão, oferecendo a ele pão e vinho, recebendo dele os dízimos dos despojos. Ou seja, ele é totalmente superior a Abraão, que é superior a Isaac, que é superior a Jacó, que é superior a Levi. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Então Levi, representado por Abraão, ele paga o dízimo a Melquisedeque. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Então, Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Não tem porque os hebreus voltarem a pensar em sacerdócio. O sacerdócio acabou. O Cristo veio. Ele é o grande sumo sacerdote, o sacerdote eterno. Ele veio, acabou o sacerdócio levítico. Não tem mais função, não tem mais necessidade. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Lembra? Eu já falei. Arão é um dos filhos de Levi e a família dele é a família sacerdotal. Porque é o que acreditavam os judeus, que a perfeição vem do sacerdócio levítico. O autor de Hebreus está falando, não. Tem um sacerdote superior a ele. Não teria necessidade de vir um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como foi prenunciado, por exemplo, por Davi. A gente não viu, mas tem lá, Salmo 110, aliás, a gente já leu isso, né? Já passamos pelo Salmo 110. Não é aqui, perdão, deixa eu arrumar. Salmo 110, está aqui, ó. Disse ao Senhor, ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado de seus pés. O Senhor lhe enviará
Disse-ão o cetro do seu poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com os santos ornamentos, com o orvalho do alvorecer virão os jovens. Olha só o versículo 4. O Senhor, o Yahvé, jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Acabou. É o prenúncio aqui. Opa. É o anúncio de que o Senhor, olha aqui, ó, disse o Senhor ao meu Senhor. Esse Senhor aqui devia estar com S maiúsculo, né? Disse o Yahvé ao Senhor, disse o Pai ao Filho, sente-se à minha direita. Disse o Deus Pai ao Deus Filho, sente-se aqui à minha direita. E versículo 4 aqui, disse o Pai para ele, ó, você é sacerdote para sempre, não segundo o sacerdócio levítico, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Acabou. Não tem mais sacerdócio levítico, não tem mais ritual, sacrifício, não tem mais bênção araônica. A gente profere ela, claro, né? É uma bela palavra, mas assim, tudo que diz respeito ao cerimonial já se tornou obsoleto. Essa é a argumentação toda do autor de Hebreus para mostrar que Cristo é superior a tudo, chegou o máximo. Por que a gente vai ficar com o prévio? Acabou o prévio, chegou o top, né? Chegou o top. Você recebeu o anúncio de algo. Foi lá, é que nem eu, tô para mudar de casa, né? Então, lá vi as fotos do anúncio. As fotos são uma sombra, uma representação imperfeita da realidade do imóvel. Quando eu entro na casa, acabou, eu não tenho mais necessidade de ver anúncio. Aquele anúncio acabou, ele se tornou obsoleto, ele não serve para absolutamente mais nada. Eu estou olhando a casa com os meus próprios olhos. Essa é isso que o autor de Hebreus está falando em relação a Cristo. Vocês estavam acostumados em visualizar o anúncio, vocês enxergavam a Cristo pelo anúncio, por meio do anúncio. Agora Cristo veio, o anúncio não tem mais necessidade. O sacerdócio levítico prenunciava aquele que haveria de vir, que não seria segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar, da tribo de Judá. Ninguém prestou serviço da tribo de Judá, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito do sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Porque dele se testifica, você é sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente acabou de ler isso lá no Salmo 110, versículo 4. Portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior, por causa da fraqueza, da inutilidade, passou. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei não tinha poder para aperfeiçoar, não tinha poder de cumprir ou de efetivar a coisa, né? Você, ao olhar um anúncio, você não experimenta ou nada ali efetivamente. Você tem vislumbres do que é, mas você não sabe como é estar ali, como é experimentar aquele ambiente, como é enxergar aquelas coisas. Acabou. Por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E isto não se deu sem juramento. Isso é importante na linguagem aqui do autor de Hebreus. Ele fala muito de juramento, de aliança, de testamento. Isso não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Mas este foi feito sacerdote com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. De novo o Salmo 110 aqui, ó. Você é sacerdote para sempre. Para sempre. Nunca foi dito isso para o sacerdócio levítico.
Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. O que é o fiador? O fiador é aquele que assume toda a responsabilidade pela realização de um pacto, de um contrato, né? De uma aliança. Jesus tornou este, que garante que vai se concretizar essa aliança superior. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, de um monte de sacerdote filho de Arão, porque a morte os impede de continuar. Morreu, não é mais sacerdote. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha que legal isso, né? Por ele ser eterno, o seu sacerdócio não muda, então ele pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo constantemente para interceder por eles. É dessa forma que o ofício sacerdotal de Cristo continua sendo exercido. Como sacerdote, ele realizou a oferta, o sacrifício perfeito diante do Pai. Mas ainda como sacerdote, ele continua a interceder por nós, né? Que é o que fazia um sacerdote. Ele representava o povo diante de Deus. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, como Jesus. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. A gente precisava exatamente disso, porque a lei constitui homens sujeitos à fraqueza, como os sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então é isso. A vida cristã é a vida em Cristo. Às vezes a gente se acostuma com coisas que apontam para Cristo e a gente deixa de ir a Cristo e conhecê-lo efetivamente. É importante, por exemplo, o ministério da palavra, o ministério pastoral, mas ninguém pode se acostumar demais com o ministro da palavra e deixar de ir até a palavra ministrada pelo ministro. A função do ministro é apenas apontar: olha, eis o Salvador, eis o Cordeiro de Deus, conheça-o, desfrute dele. Mas as pessoas às vezes não olham para Cristo, ficam olhando para o ministro. E aí encontram falhas, encontram problemas, encontram um monte de coisas. Por quê? Porque são falhos. Olha aqui, homens sujeitos à fraqueza. E aí se frustra e acontece um monte de coisa. Não, olha para Cristo, vive para Cristo. Vamos juntos buscar, dentro das nossas limitações e fraquezas aqui, servir mais e melhor, conhecer mais e melhor, conviver mais e melhor com Cristo. É isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela leitura de hoje, te agradecemos, ó Deus, porque através da Tua palavra, seja aqui em Hebreus como em Isaías, temos um vislumbre, ó Deus, da Tua obra maravilhosa, realizada em Cristo Jesus. Nele estão todas as coisas, Ele é o nosso sumo sacerdote, nosso supremo pastor e bispo das nossas almas. Queremos te louvar e te agradecer por Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Que Ele seja honrado na nossa vida, adorado, que nós o conheçamos em profundidade, com intimidade. Dá-nos, ó Deus, a graça de experimentá-lo, de conhecê-lo, de vê-lo, de senti-lo, de ouvi-lo, de obedecê-lo. Ajuda-nos. Pedimos em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.